Tem certeza de que conhece seu gato de verdade? E se eu te disser que muitos dos fatos que você considera verdades absolutas sobre eles são, na verdade, puros mitos? Por exemplo, aquele ronronar diário pode significar algo completamente diferente do que você imagina. Hoje, vamos desvendar 6 dos mitos mais populares sobre gatos, aqueles em que já é hora de parar de acreditar. Prepare-se, pois algumas dessas revelações podem mudar completamente a sua percepção sobre o seu amigo peludo e te ajudar a cuidar ainda melhor do seu companheiro de 4 patas. Os gatos convivem com os humanos há milhares de anos. Ao longo desse tempo, eles se tornaram protagonistas de contos de fadas, lendas e, claro, de inúmeros equívocos. Alguns desses mitos surgiram da má interpretação do comportamento felino, enquanto outros nos foram transmitidos por desenhos animados e histórias antigas. Contudo, compreender a verdadeira natureza dos gatos é fundamental para a saúde deles e para uma relação harmoniosa com seu pet. Começamos por um mito que, aparentemente, toda a gente conhece, mesmo quem nunca teve um gato. Ele diz o seguinte: os gatos caem sempre de pé. Esta afirmação está tão enraizada na nossa cultura que se tornou quase um axioma. Vemo-la em desenhos animados, ouvimos-la em conversas. Mas será que é mesmo assim? Na verdade, há uma grande dose de verdade neste mito. Os gatos têm, de facto, uma capacidade inata, quase sobrenatural, de se endireitarem no ar. Este fenômeno chama-se reflexo de endireitamento. Ele funciona graças à constituição única do corpo felino. Em primeiro lugar, possuem um aparelho vestibular incrivelmente sensível, localizado no ouvido interno. Este determina instantaneamente onde é o cima e onde é o baixo. Assim que um gato começa a cair, o seu cérebro recebe um sinal de alerta e desencadeia uma série de movimentos. Primeiro, o gato vira a cabeça para a alinhar horizontalmente. Depois, graças à sua coluna vertebral incrivelmente flexível e à ausência de clavículas rígidas, ele gira a parte da frente do corpo e, de seguida, a parte de trás. As patas esticam-se para baixo, as costas arqueiam-se para amortecer o impacto e, voilá, o gato está pronto para aterrar. Todo este truque acrobático leva frações de segundo. Mas é aqui que reside o principal perigo do mito. A palavra sempre é um grande exagero. O reflexo de endireitamento não é magia, é física, e para que ele funcione, são necessárias certas condições. A condição mais importante é o tempo, o que significa a altura. Paradoxalmente, uma queda de uma altura pequena, por exemplo, de uma mesa ou dos seus braços, pode ser muito mais perigosa do que uma queda do segundo andar. O gato simplesmente não tem tempo suficiente para completar a sua rotação. Consequentemente, pode cair desajeitadamente de lado, de costas, ou mesmo de cabeça, sofrendo lesões graves. Por outro lado, uma altura muito grande também não garante segurança. Sim, o gato consegue girar, mas as leis da gravidade não foram abolidas. A força do impacto com o chão será enorme. As patas, embora sirvam de amortecedores, não conseguem absorver toda a energia da queda. Como resultado, podem ocorrer fraturas dos membros, rupturas de órgãos internos e lesões na mandíbula. Por isso, por favor, esqueça a ideia de que o seu gato é invulnerável a quedas. É apenas um mecanismo de sobrevivência que, infelizmente, nem sempre funciona. Instale sempre redes nas janelas e não arrisque a saúde do seu animal de estimação, acreditando em mitos antigos. E seguimos em frente. O segundo mito, que está profundamente enraizado nas nossas mentes, graças a inúmeros desenhos animados e livros infantis, é que os gatos precisam de beber leite. A imagem de um gatinho adorável a lamber leite de um pires com apetite é familiar a todos. Parece tão natural e certo, não é? Mas é precisamente aqui que encontramos uma grande e desagradável surpresa. Para a grande maioria dos gatos adultos, o leite de vaca não é um petisco, mas sim um caminho direto para problemas digestivos.
E há uma explicação científica simples para isso. Tudo se resume a uma substância chamada lactose. É o açúcar do leite. Para a digerir, é necessária uma enzima especial, a lactase. Os gatinhos pequenos, enquanto se alimentam do leite materno, produzem essa enzima em grandes quantidades. Isso é lógico e previsto pela natureza. Afinal, o leite é a sua única fonte de alimento. No entanto, assim que o gatinho cresce e começa a ingerir alimentos sólidos, o seu organismo decide que a lactase já não é necessária. A produção dessa enzima diminui drasticamente ou para completamente. Acontece o mesmo que com muitas pessoas à medida que envelhecem. Desenvolve-se a intolerância à lactose. E imagine só, um gato adulto, que quase não tem a enzima necessária, bebe leite de vaca. O que acontece a seguir? A lactose não digerida segue diretamente para o intestino grosso, onde se torna alimento para as bactérias. O resultado são inchaço, gases, dores abdominais e, o mais comum, diarreia. Pouco há de agradável nisso, tanto para o gato quanto para o seu tutor, que terá de limpar a caixa de areia depois. Claro, você pode dizer, mas o meu gato bebe leite e está tudo bem com ele. Sim, existem exceções. Alguns gatos mantêm a capacidade de digerir lactose em pequenas quantidades, mas isso não significa que o leite seja benéfico para eles. É rico em gorduras e a sua composição é completamente desequilibrada para um predador. Então, o que fazer? A resposta é simples. A melhor e mais essencial bebida para um gato é água limpa e fresca. Deve estar sempre disponível. E se você realmente quiser agradar seu pet, existem leites especiais sem lactose para gatos à venda em pet shops. Mas lembre-se que isso é apenas um petisco, não a principal fonte de hidratação. Vamos deixar esse estereótipo do leite no passado, para a saúde e o conforto dos nossos amigos peludos. Um próximo mito está diretamente ligado às emoções. É assim: se um gato ronrona, significa que está feliz. Estamos acostumados a pensar que esse ronronar é a maior demonstração de bem-aventurança felina. Você acaricia o gato, ele deita no seu colo e liga seu pequeno motorzinho. Parece óbvio, ele está nas nuvens de tanta felicidade, e na maioria dos casos, você está certo. Os gatos realmente ronronam de prazer quando se sentem confortáveis, seguros e relaxados. É a forma deles de dizer, estou bem, pode continuar. Os filhotes começam a ronronar nos primeiros dias de vida, comunicando-se assim com a mãe durante a amamentação. É um sinal de que está tudo bem e o leite está chegando. Mas é aqui que a coisa fica interessante. O ronronar é um mecanismo muito mais complexo e multifacetado do que apenas uma expressão de alegria. Cientistas e veterinários notaram há muito tempo que os gatos ronronam em situações completamente diferentes e, às vezes, nada felizes. Por exemplo, um gato pode ronronar quando está assustado ou sob forte estresse. Você certamente já notou isso numa consulta com o veterinário. O gato está sentado na mesa, assustado, mas mesmo assim, ronrona. Isso não significa que ele esteja gostando do exame. Assim, ele tenta se acalmar e mostrar aos outros que não representa uma ameaça. É uma espécie de bandeira branca. Estou assustado, por favor, não me toque. Além disso, os gatos ronronam quando sentem dor. Animais feridos ou gatas durante o parto frequentemente emitem esse som. À primeira vista, isso parece ilógico. Por que gastar energia ronronando quando você já está sofrendo? A resposta pode surpreender você. Estudos mostram que as vibrações produzidas pelo ronronar têm uma frequência específica, de 25 a 150 Hz. Descobriu-se que as vibrações nessa faixa promovem a cicatrização de tecidos e até a união de ossos. Essencialmente, o ronronar é uma forma de autocura. O gato usa seu massageador vibratório interno para aliviar a dor e acelerar a recuperação. É um mecanismo evolutivo surpreendente. Portanto, da próxima vez que ouvir seu gato ronronar, não tire conclusões precipitadas. Preste atenção ao contexto, à linguagem corporal dele,
a situação. Se ele estiver relaxado e fazendo carinho, está feliz. Mas se ele estiver tenso, se escondendo ou mostrando sinais de doença, o ronronar pode ser um pedido de ajuda ou uma tentativa de se curar. Agora, vamos mergulhar no mundo das superstições. O mito número 4 é um dos mais antigos e, infelizmente, mais persistentes. Ele diz: gatos pretos trazem má sorte. Basta um gato preto atravessar o caminho para que pessoas impressionáveis mudem logo de rota, agarrem um botão ou cuspam por cima do ombro. De onde, afinal, veio essa crença tão estranha? Suas raízes remontam à Europa medieval. Naqueles tempos sombrios, na era da caça às bruxas, tudo o que era misterioso e incompreensível gerava medo. E os gatos, especialmente os pretos, eram candidatos ideais para o papel de cúmplices do diabo. Seu estilo de vida noturno, os olhos que brilham no escuro, o andar silencioso, tudo isso parecia sobrenatural. A igreja apoiava ativamente esses medos. Acreditava-se que as bruxas podiam se transformar em gatos pretos para realizar seus feitos sombrios sem serem notadas. A cor preta era associada à noite, ao mal e à morte. No fim, esses animais infelizes passaram a ser perseguidos e destruídos, juntamente com as mulheres acusadas de bruxaria. Esse medo irracional provou ser incrivelmente resistente e sobreviveu até os nossos dias, transformando-se em uma superstição comum. Mas vamos analisar isso sob a ótica da lógica. Será que a cor da pelagem de um animal pode, de alguma forma, influenciar os acontecimentos em nossas vidas? Claro que não. É apenas genética. A cor preta é resultado de um gene que produz uma grande quantidade do pigmento eumelanina. Nenhuma mágica, pura biologia. Além disso, em algumas culturas, os gatos pretos são tratados de forma completamente diferente. Por exemplo, no Antigo Egito, gatos de qualquer cor eram venerados como animais sagrados. No Reino Unido e no Japão, acredita-se que ter um gato preto em casa, pelo contrário, traz boa sorte. E entre os marinheiros, existia a crença de que um gato preto a bordo de um navio prometia uma viagem tranquila. Infelizmente, esse mito tolo tem consequências bem reais e muito tristes. Por causa das superstições, gatos e gatinhos pretos são os que mais demoram para encontrar um lar. Nos abrigos, eles permanecem mais tempo que seus irmãos de outra pelagem. São menos adotados e, às vezes, infelizmente, até sofrem maus tratos na rua. Por isso, sejamos pessoas razoáveis. O caráter de um gato, seu carinho e lealdade não dependem em nada da cor de sua pelagem. Gatos pretos são companheiros tão maravilhosos, carinhosos e divertidos quanto os ruivos, brancos ou rajados. E da próxima vez que um gato preto atravessar seu caminho, não tenha medo. Apenas sorria para ele e deseje-lhe um bom dia. Vamos falar de saúde. O mito número 5, que faz muitos tutores de gatos se preocuparem sem um motivo real, é este: se o nariz do seu gato estiver seco, ele está doente. Essa crença é tão difundida que muitos usam o nariz do pet como um verdadeiro barômetro do seu bem-estar. Tocou. Está úmido e fresco? Ótimo. Tudo certo. Tocou. Está seco e quente? Pronto. Pânico. É hora de ligar para o veterinário. Vamos entender por que o nariz do gato é úmido, afinal. Essa umidade não é simplesmente água. É uma secreção liberada por glândulas especiais no nariz, somada à umidade que vem da lambida do próprio animal. O nariz molhado desempenha uma função muito importante. Ele ajuda o gato a captar melhor os cheiros. As partículas de odor literalmente aderem à superfície úmida, o que intensifica o olfato, um dos principais sentidos que os gatos usam para explorar e compreender o mundo. Então, por que o nariz pode ficar seco? Há uma infinidade de razões para isso, e a maioria delas é absolutamente inofensiva e não tem qualquer relação com doenças. Primeiro, o ambiente. Se sua casa estiver quente e o ar seco, especialmente no inverno, com aquecedores ligados, o nariz do gato naturalmente
vai ressecar mais rápido. Não há nada de preocupante nisso. Segundo, o sono. Quando o gato está dormindo, ele não se lambe. Por isso, se você tocar o nariz de um pet que acabou de acordar, é bem provável que ele esteja quente e seco. Mas, literalmente, em 10 a 15 minutos, depois que o gato se limpar, o nariz voltará a ficar úmido. Terceiro, a atividade. Após brincadeiras ativas ou corrida, a temperatura corporal do gato aumenta um pouco e o nariz também pode ficar mais seco. Claro, em alguns casos, o nariz seco pode, de fato, ser um dos sintomas de alguma doença. Por exemplo, em casos de desidratação ou febre. Mas, e isso é o mais importante, ele nunca é o único sintoma. Se o gato estiver doente, você notará outros sinais muito mais evidentes: letargia, recusa em comer e beber, mudança de comportamento ou problemas com o uso da caixa de areia. Portanto, um nariz seco ou quente, por si só, não é motivo para pânico. É uma condição absolutamente normal, que varia ao longo do dia. Em vez de ficar tocando o nariz do seu gato constantemente, observe o estado geral e o comportamento dele. Estes sim são os principais indicadores da saúde do seu felino. E o nariz, deixe-o em paz. Ele mesmo vai saber quando estar úmido e quando estar seco. E, finalmente, o sexto e último mito. Este é talvez o mais doloroso para todos que amam sinceramente seus gatos. Esse mito afirma que os gatos são criaturas egoístas, narcisistas e independentes, incapazes de uma profunda ligação com humanos. Dizem que eles só querem de nós comida e um teto sobre a cabeça. Muitas vezes, são comparados a cães que, supostamente, amam o tutor incondicionalmente, enquanto os gatos, simplesmente, nos permitem viver com eles. Essa ideia equivocada nasceu de uma incompreensão fundamental da natureza felina. Tentamos medir o comportamento deles por padrões humanos ou caninos, e isso é fundamentalmente errado. Gatos não são cães. Eles têm uma trajetória evolutiva diferente e, consequentemente, uma linguagem de comunicação e expressão de sentimentos completamente distinta. Cães são animais de matilha. Estão acostumados à hierarquia, à submissão explícita ao líder e à expressão efusiva de emoções. Vão pular de alegria quando você chegar em casa e seguir você por toda parte. Já os gatos, por sua natureza, são caçadores solitários. Seus ancestrais não viviam em grandes grupos. Por isso, seus sinais sociais são muito mais sutis, contidos e delicados. Eles não vão se atirar em você com beijos para provar seu amor. Eles dirão, eu te amo, em sua própria e particular linguagem felina. Como isso se manifesta? Aqui estão apenas alguns exemplos. Quando um gato pisca lentamente para você, não é por tédio. Na linguagem felina, isso é chamado de beijo de gato. Assim, ele mostra que confia plenamente em você e se sente seguro ao seu lado. Quando um gato se esfrega nas suas pernas ou dá cabeçadas em você, não está apenas pedindo comida. Nas bochechas e na testa dele, há glândulas especiais que liberam feromônios. Dessa forma, ele deixa seu cheiro em você, marcando-o como seu, como parte da sua família. Esta é a mais alta manifestação de confiança e afeição. Mesmo a simples presença de um gato no mesmo cômodo que você já é um sinal de seu apreço. Ele poderia se esconder debaixo do sofá ou ir para outro quarto, mas escolhe estar por perto. Pode dormir aos seus pés, ronronar baixinho enquanto você trabalha no computador ou recebê-lo na porta. Estudos demonstram que entre gatos e seus tutores, forma-se uma ligação emocional tão forte quanto entre filhos e pais. Gatos sentem nossa falta quando não estamos, ficam felizes com o nosso retorno e buscam em nós consolo em situações estressantes. Portanto, por favor, não acredite no mito do egoísmo deles. Gatos nos amam profunda e lealmente. Só precisamos aprender a entender a sua linguagem de amor, que é tranquila e sofisticada. Uma das maiores revelações para muitos é a verdade sobre o ronronar. Imagine só.
Seu gato pode estar ronronando no seu colo, não por pura felicidade, mas porque sente dor e, instintivamente, está tentando se curar. Pesquisas mostram que as vibrações na frequência do ronronar felino podem promover a regeneração de tecidos e ossos. Não é apenas um som, é um verdadeiro mecanismo de sobrevivência. Que reviravolta, não é mesmo? Perceber isso nos faz olhar para o comportamento do nosso pet de uma maneira completamente diferente e sermos mais atentos a ele. O mesmo acontece com o mito da independência. Quando você entende que aquela leve cabeçada é o equivalente felino de um abraço e uma demonstração de confiança máxima, sua interação com o animal atinge um novo patamar. Gatos não são egoístas. Eles apenas dizem, eu te amo, em sua própria língua, a língua felina. Como você pode ver, o mundo dos gatos é muito mais complexo e interessante do que um conjunto de estereótipos. Ao desmistificar essas crenças, não estamos apenas aprendendo fatos curiosos. Estamos aprendendo a entender melhor as necessidades dos nossos pets, a cuidar deles adequadamente e a construir uma conexão verdadeiramente forte, baseada no conhecimento e no respeito. Obrigado por assistir. Se este vídeo te ajudou a aprender algo novo sobre o seu amigo peludo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder novas desmistificações. E você? Em quais mitos sobre gatos você acreditava? Ou talvez você conheça outras crenças equivocadas que não mencionamos. Compartilhe sua história nos comentários.